Muito bem, amigo telespectador, aqui pela Terceira Via TV, o segundo bloco agora do seu Boletim do Esporte para Campos, Macaé, Rio das Ostras, melhor imagem também em HD. E você de São Francisco, né, meu amigo Noel Júnior, que manda sempre e-mails, notícias, também de São João da Barra, o Adilson Almeida. Aquele abraço. Pessoal de Quissamã, também acessando sempre aí e mandando e-mails com notícias da Secretaria de Esporte e Turismo de lá. Eu hoje recebo aqui, finalmente, ainda anunciando, o engenheiro Sérgio Armando Júnior, né, que é presidente do Conselho Deliberativo do Goytacás, e mais uma vez o nosso querido Rodolfo Laterça, é o homem que está realmente se dedicando de corpo e alma ao Goytacás, em obras lá no estádio Ari de Oliveira e Souza. Nós estivemos lá e pudemos ver dedicando, dando seu tempo, inclusive, disponível lá diariamente, lá no Ari de Oliveira e Souza. Primeiro vamos conversar, perguntar a Sérgio Armando. Sérgio, muito trabalho realmente nessa... Depois que saiu a diretoria antiga, que é aquela história, é porque o Goytacás era ajudado, o Goytacás tinha isso, tinha aquilo, e o Goytacás hoje, na verdade, depende muito do seu grande número de torcedores. Bom, primeiro quero agradecer ao convite, desculpa da outra vez que marquei. Nada, é um prazer. Você falou uma coisa que realmente é o ponto principal hoje, tá, dentro do Goytacás Futebol Clube. A gente teve que fazer uma mudança até certo ponto radical, tá? No segundo semestre do ano passado. Tivemos que mudar o estatuto do clube para adequar a lei do Profut, aderimos à lei do Profut. Perfeito. Estamos hoje, graças a Deus, independentes. Tá? O Goytacás hoje consegue andar com as suas próprias pernas, foram anos e anos realmente de colaborações. E isso causou uma dependência muito grande, inclusive com interseções no futebol, no trabalho do futebol. E o futebol eu entendo que tem que ser tocado por quem entende futebol, por quem é do meio. Claro. Não adianta pegar uma pessoa que é administradora de imóveis, pegar uma pessoa que trabalha numa construtora, por melhor que a pessoa seja, e colocar dentro do clube. Dentro do clube. Não vai resolver. Tá? Nós tivemos essa experiência, nós fomos praticamente engolidos, né? E hoje em dia a gente toca o futebol com pessoas totalmente de dentro do futebol. Né? Com essa adequação à lei do Profut, a gente conseguiu, né, fazer parcelamento das nossas dívidas, já estamos com as certidões negativas, já estamos com parceiros em análise, né? Porque é muito também, muita gente que chega para perto querendo levar vantagem. Exatamente. Fazer uma análise muito boa de tudo. Estamos com o departamento jurídico trabalhando, estamos com pessoas na diretoria que estão todas empenhadas, cada um exercendo sua parte ali, cada um fazendo o seu. Existe uma união grande e hoje eu te garanto que o Goytacás não depende de outra fonte a não ser do trabalho da diretoria do Goytacás para tocar o futebol. Muito bem. Nós estamos também aqui, como eu já disse, com o Rodolfo Laterça. Rodolfo é muito... todo mundo conhece o Rodolfo porque ele é um cara hiper franco. E o que ele tem que falar, ele fala, não manda ninguém dizer. Não, é verdade. Rodolfo, você acha que essa intervenção de pessoas estranhas ao futebol, até de políticos, vamos dizer assim, nas administrações anteriores do Goytacás, você acha que isso foi prejudicial ao clube? Sim, foi, com certeza, porque a partir do momento que, por exemplo, temos que fazer uma analogia, você é o ser político, você tem influência e você consegue, através de algumas empresas, né, me mandar recursos. Eu sou o presidente que você escolheu para gerir o recurso financeiro. Mas é o que o Sérgio Armando falou. Eu não entendo nada de futebol. Então, o que nós encontramos ali no Goytacás? Nós encontramos ali no Goytacás 2 folhas de pagamento em atraso, de maio e de junho. Assumimos em julho, numa Assembleia Geral Extraordinária, onde o Goytacás ia fechar, né? Porque, acho que eu comentei isso da outra vez, não lembro. Não, falaram até em passar o cadeado no portão. Sim, o presidente Márcio Danilo, que era o presidente do Conselho, eu cheguei numa reunião do Conselho Deliberativo, eu ainda fazia parte, embora já ausente, eu era para ter sido
estatutariamente eliminado e teria que ter chamado a suplência, mas eles estavam tão displicentes, todos tão displicentes, que deixaram passar. Né? E eu então fazia parte ainda, porque não convocaram uma Assembleia Geral para complementar o Conselho e suprir a vaga causada pela minha ausência em 3 consecutivas. Eu havia faltado muito mais de 3, porque na primeira que eu fui eu já não gostei do clima, do ambiente, vi que as pessoas não falavam lé com cré, então eu... Que não era a sua praia. Né? Não, eu sou muito objetivo também. Aí eu me ausentei, passei a não vir, uma reunião mensal, poderia vir todas elas, mas vi que aquele grupo, eu não tinha afinidade com aquele grupo. Né? Queria até ajudar, mas via que não dava para mim, por conta disso aí que o Sérgio Armando falou, das intervenções. Então nós chegamos ali e encontramos um festival uma brincadeira, parecia, eu até costumo falar, eu falei até no programa do Amaro, topa tudo por dinheiro. Quem quer dinheiro? Não, né? Quem quer dinheiro? Aquela brincadeira Santos, do Silvio, né? Porque o mínimo lá era R$1.000. O mínimo lá era R$1.000, o mínimo lá era R$1.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Gente que não tem nada a ver com futebol, gente com vínculo bajulador de filho de pessoa influente na política local, ganhando R$4.000, camisas do clube, que não estavam dentro do clube. Não encontramos uma peça de roupa. Não encontramos uma peça de roupa dentro do Goytacás. Não havia nada. Camisas para... Nenhuma. Nem de treino, nem de jogo. Nem de treino, nem de jogo. E nada. Muito menos para serem vendidas aos torcedores, nada. Absolutamente. Então, e 2 folhas de pagamento de 105 mil cada em atraso, 210 mil a pagar. Então, quer dizer, infelizmente, encontramos essa dívida de maio e junho, onde o senhor Márcio Danilo ainda presidia o clube, mesmo sendo presidente do Conselho Deliberativo, e com a interveniência do Robson Neto Barreto, meu amigo. Certo. Robson, que inclusive votei nele. Já esteve aqui. Votei nele, né? Mas a coisa ali era tendenciosa. Inclusive Humberto Moreira Rangel, ele chegou a pedir o tombamento, mas foi negado pelo nosso grupo. E ele foi inquirido nesse nosso novo conselho, porque na Assembleia Geral, onde foi aclamado ali o novo presidente do Conselho Deliberativo e o Sérgio Armando como vice-presidente, depois daí a eleição, onde não havia candidatura, né? Aí surgiu uma outra candidatura, D'Artagnan foi eleito de forma arrasadora, 141 a 14. Teve pessoas que ligavam, precisa ir? Eu falei, não, já ganhamos. Quer dizer, foi... E quer dizer, por que aquela pessoa? Ninguém nunca ouviu falar daquele torcedor. Dizem que é torcedor, eu não conhecia, mas que o estádio é grande, eu não tenho como conhecer todos, né? Então, enfim, assumimos o clube e aí Humberto Moreira, que pediu ao Copan o tombamento do estádio ali de Oliveira e Souza. Tombamento é uma coisa séria. Muito séria. Muito séria. Porque se você tomba, você não pode mexer mais. Não pode modernizar. Não pode modernizar, você não pode desfazer, é complicado. Entendeu? Todas as obras que estamos fazendo atualmente, por exemplo, não poderia estar sendo feito se fosse tombado. A obra do bar, a obra da loja, a obra da reforma da social. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as obras que estão sendo realizadas e, inclusive, nós vamos amanhã também no programa, porque é tão difícil trazer esse homem aqui, o doutor Sérgio Armando, que ele é um engenheiro, é um homem que acompanha, ontem mesmo ele disse, não vou poder ir porque eu estou em Quissamã e tudo mais. Entendeu? Então é tanta coisa realmente que a gente tem que falar. Eu vou dizer a você, com toda sinceridade a vocês aqui, ontem, por exemplo, à tarde, eu saí, fui levar minha mulher, inclusive, na fisioterapia, e umas 4 pessoas me abordaram, me diz uma coisa, e o Goytacás, e o Goita, pessoas, torcedores do Goytacás, mas é verdade mesmo que fulano de tal não vai ajudar o Goytacás, só vai ajudar o outro? Isso aí, meu amigo, isso é outro problema. Tudo isso aqui a gente vai conversar hoje, conversar no programa de amanhã. Então é bom a torcida do Goytacás ficar de olho na terceira via, porque nós vamos conversar e vamos abrir o jogo aqui. Olha, daqui a pouco, segura aí, é pai e bola.